Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores, sabe de onde? Do Conselho Deliberativo, meu amigo, porque tá rolando muita coisa aí nos últimos dias, reuniões dos conselheiros, uma espécie de manobra bem interessante que tá rolando aí para a reunião do próximo dia 10, a gente tem que ficar ligado em algumas coisinhas que eu vou te contar nesse conteúdo aqui, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, o sininho do lado do inscrever-se, sabe? Deixa o like, compartilha o conteúdo para o maior número de colorados, principalmente os associados, porque é importantíssimo que eles saibam esse conteúdo aqui. Eu sei que a gente vai jogar contra o Vitória agora à noite lá no Barradão, trouxe as informações hoje pela manhã para vocês, disse inclusive, né, o time que vai jogar, enfim, recupera, tá aqui em cima, tá? Tu pode recuperar tudo isso aí, mas eu quero falar contigo agora principalmente sobre SAF e sobre reforma estatutária, tá? Olha só, agradecer demais a galera que tá acessando o Clube do Ernest, acessando, não apenas acessando, mas também se inscrevendo. E a gente já tem o calendário, tá aqui do lado o calendário de sorteios. Ó, no nome da Autopeças OK, ó, minha parceira, Autopeças OK, unidade em Taquara, que agora no dia 16 de novembro vai fazer um baita feirão. Ela vai no dia 6, agora, quinta-feira, amanhã, te dá um kit de ferramentas. Um kit de ferramentas da Tramontina com mais de 170 peças. Cara, isso aí tá avaliado em 1.000 pila, só pra tu ter uma ideia, um barão. Tá pagando R$29,90, tá concorrendo a um prêmio de um barão, tá? Depois tem o Barão Pizzaria, no sábado, garantindo, né? A noitada da família, o final de semana. Uma família, mais uma pizza doce e um refrigerante. Mais ainda a Arcadame, depois, da próxima semana, R$500 em compras na Arcadame. Tá? E também a Cadillac Poker, depois então na quinta-feira também com mais R$500 em compras. E aí pra gente bater a semana com a iProBR, um power bank espetacular, pra tu não ficar, né, velho, sem bateria na rua e não deixar o teu celular sem energia, beleza? São as primeiras parcerias aqui, os primeiros sorteios, tem muito mais, velho, tem muito mais, e vou te dizer, até o final do mês a gente vai botar no calendário ali o all inclusive de um hotel em Santa Catarina, beleza? Mas vamos lá, cara, essa informação é do Leandro Bess e eu consegui falar com algumas pessoas a respeito disso, tá? O Inter vai rejeitar a possibilidade de se tornar SAF. Em um primeiro momento, aquela comissão de ex-presidentes e também de pessoas envolvidas, né, com os trâmites SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que são advogados, publicitários, também pessoas do meio, economista, tem o Aode Cunha, por exemplo, né, só para vocês terem uma ideia. Eles vão rejeitar a possibilidade de o Inter se tornar SAF. E também entendem, a partir das conversas e a partir das análises, inclusive foi contratado uma espécie de assessoria, né, uma empresa extra Inter para analisar onde pode ter novos negócios, onde pode surgir novas receitas, tá? Chegou-se à conclusão também de que agora o modelo associativo faliu, não em cima da falência dos sócios, mas que o modelo associativo ele não pode mais ser o único que coloca dinheiro expressivo no Inter. Precisa haver planos de marketing, precisa haver novos patrocinadores, novos parceiros, e se cita muito no bastidor a questão do Flamengo, quando o Flamengo decidiu dar alguns passos para trás, não apenas fazer times mais modestos, mas pagar suas contas, organizar sua dívida e a partir daí, sim, né, se transformar na potência que é hoje. Eu tenho algumas divergências, tá, quanto ao se tornar um Flamengo ou usar o Flamengo como exemplo. Primeiro, que a torcida do Flamengo ela é muito maior. Segundo, porque ela tem a parceria da principal emissora do Brasil, que é a Globo, e também o governo federal. O Flamengo ele vendeu 4 jogadores que
praticamente deram meio bilhão de reais para os cofres do clube, que era o Vini Júnior, o Reinier, o Paquetá e eu não lembro o quarto, tá? Mas enfim, foi esse quarteto aqui que botou um dinheiro considerável dentro do Flamengo, e aí o Bandeira de Melo, óbvio, né, aproveitou também para fazer gestão com essa grana. O que me disseram? Que a tendência é que seja colocado uma ideia de que o Inter tem de fazer parcerias no entorno do Beira-Rio, que o Inter tem que buscar talvez parcerias para montar, quem sabe, um hotel ali do lado do Beira-Rio, fazer do próprio Gigantinho novas receitas, agora porque o Gigantinho vai ser revitalizado, a área aquela ali onde é o estacionamento, né, que seria essa obra babilônica aí, e aí, claro, teria que ter a opinião pública, a força do parlamento, né, a força, no caso, dos vereadores de Porto Alegre, também da prefeitura e tal, para poder construir as torres, enfim, tem muita coisa para acontecer nesse meio tempo, tá? Mas o que o Inter quer neste momento, pelo menos em cima dessa comissão, é abolir a possibilidade de vir um cara de fora e comprar o clube, mas sim buscar novas receitas em meio a tudo isso. Também tem a questão do estatuto. O estatuto do Internacional, por que eu estou batendo muito nessa tecla, tá? Porque na segunda-feira, agora no dia 10, vai haver uma reunião do Conselho Deliberativo em que os conselheiros terão de falar sobre essa mudança, ou essa possibilidade de mudança, o texto base da mudança do estatuto do Inter. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, no Estatuto do Inter, hoje, na mudança do Estatuto do Inter, se prevê algumas questões envolvendo o SAF, se prevê, por exemplo, a diminuição de conselheiros, se prevê, por exemplo, a possibilidade de ir 3 pessoas para o pátio, ou, por exemplo, os votos dos associados a partir do tempo de associação valerem mais. Isso são destaques de um texto base que tem inúmeros pontos para serem avaliados, e se esses pontos, né, esse texto base for aprovado, se vota os destaques também. Por que eu estou falando uma espécie de manobra, entre aspas, tá? Porque boa parte dos grupos, ou os grupos que são maiores dentro do Conselho Deliberativo, e aqui a gente está falando do Movimento Intergrande e do Povo do Clube, não são a favor de boa parte das mudanças do Estatuto, principalmente esses 3 destaques: o peso dos votos, o número de candidatos do pátio num segundo turno, e também a questão da redução do Conselho Deliberativo. Seria gradual, né? Dos 300 e pouco para 200 e alguma coisinha, tá? Porque seria 280 até onde tem o texto base, isso em 12 anos, né? 12 anos. Seriam várias eleições indo diminuindo a questão do eleito. Então hoje tu vota lá e tu elege 150, então tu elegeria só 140, e aos pouquinhos isso ia baixando, sempre de 3 em 3 anos, né? Se acredita que em 4 anos chegaria em 280. O que é a questão, né? Quando tu fala, por exemplo, da quarentena, que eles estão chamando, né? Que é o período de 5 anos em que nenhum conselheiro, ou então executivo ou pessoa que tenha trabalhado no clube, não pode vir a fazer parte do conselho de uma eventual SAF. Então, por exemplo, assim, se eu sou um conselheiro agora em 2025 e o Inter vira SAF em 2026, eu só vou poder trabalhar na SAF do Inter remuneradamente só lá em 2030. E isso os conselheiros, eles são contra. Tem uma outra questão também, que é os 3 do pátio, né? Porque os 3 do pátio dá uma pluralidade, e esses 3 do pátio seria o seguinte, né? Tu vai com 3, aí tem um turno, os 2 mais votados vão para o último turno, logo não teria a possibilidade, me explicaram isso, eu era contra. Mas com essa explicação me parece até razoável. Tu vai com 3 nomes para o pátio, tá? Por exemplo, o Alexandre, o Ernest e o Ale. Tá? O Xandão aqui, o Xande, tá? Daí o
Ernest e o Alexandre são os mais votados entre os três. Tem mais um turno daí para esses dois, então, ganhar os 50% mais um. Isso me interessa, eu acho isso interessante até, porque cria pluralidade e ao mesmo tempo cria mais ideia, né? Porque quando tu tem dois no pátio só, primeiro que fica em cima do que a casta quiser, né? O MIG hoje, por exemplo, o MIG é o movimento com o maior número de pessoas dentro do Conselho Deliberativo. Logo, ele vai levar alguém. O povo do clube é outro que tem boa parte dos conselheiros do Conselho Deliberativo. Ou seja, ele também vai levar alguém. Ele pode levar alguém que ele queira, em cima do próprio movimento, ou então ele apoia alguém, como apoiou, por exemplo, o Marcelo Medeiros, como apoiou, por exemplo, o Alessandro Barcelos, e fica como protagonista da gestão enquanto lhe convém. Porque isso também aconteceu com o Marcelo Medeiros e está para acontecer, inclusive, agora com o Alessandro Barcelos. Eles tiraram o time de campo para apoiar outro candidato agora na eleição de 2026. Ou seja, cara, vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas eu vou ficar bem ligado, porque, claro, a gente está de olho sim no Z4 do Campeonato Brasileiro, a gente está de olho nessa decisão que a gente tem contra o Vitória hoje à noite, mas a gente também tem que ficar de olho no futuro do nosso clube e o que estão fazendo nos gabinetes, nos corredores, enquanto o futebol está aí, né, muito, mas muito mal. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece que a KTO.bet.br também é minha parceira e tá te esperando lá com o melhor da plataforma. Te registra para dar essa brincada, usa o link que tá na descrição, no comentário fixado e também vai lá. Tu vai adorar tudo que a KTO tem para te oferecer, brincando sempre com moderação e responsabilidade e se tu tiver mais de 18 anos, tá? Tamo junto, forte abraço. Tchau.